Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual rei que, ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro, que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje a liturgia que nós ouvimos, ela é bem clara. Quando nós nos colocamos a caminho do seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo, que começa, não é? O encontro com Cristo, o discipulado, ele começa com o encontro com a sua palavra, que nos seduz. Seduzidos pela palavra, nós somos sim chamados a segui-lo. Entretanto, a gente tem que entender como que funciona o seguimento a ele. Não é uma coisa que eu vou temporariamente, como eu vou no meu trabalho, por exemplo. Tenho que bater ponto. Faço de tal hora, tal tempo, a tal tempo, eu dou isso ou aquilo. Né? Lá eu executo somente aquilo que eu aprendi num curso que fiz, lá eu executo somente aquilo que me é especificado, e etc. O seguimento a Cristo ele não funciona assim. Envolve toda a vida da pessoa que foi seduzida. Porque ali, na pessoa do Cristo, a pessoa que nos seduz por detrás, não é aquele que nos dirige essa palavra, ele não é um mestre, pura e simplesmente mestre. Ele não é somente um professor, ele é o próprio Deus que se fez carne, o próprio Deus que fala a nós, pela sabedoria que ele tem, pelo caminho de sabedoria que ele nos apresenta, nós o chamamos mestre. Mas antes disso e acima disso, ele é o próprio Deus, por isso não pode haver partes, por isso não pode haver uma entrega incompleta, tem que ser uma entrega total. Não é que nós estejamos sendo exigidos demais, né, por um homem vaidoso, que não quer que nós, vaidoso e ciumento, que não quer que nós dividamos a atenção com outras pessoas. Não. Em primeiro lugar, porque ele é Deus, não temos como de fugir, não temos como sair da totalidade da nossa relação com Deus e, ao mesmo tempo, ele próprio. Ele, ao exigir isso, ele exige porque ele, em primeiro lugar, deu-se por inteiro. Ele nada antepôs a nós. Ele poderia muito bem ter se condoído pelas nossas traições, ter se apegado a si. Muita gente pensa assim, não é verdade? Se pisa no meu calo, eu não levo desaforo para casa. Eu sou bonzinho até pisar no meu calo, etc. Se nosso Senhor pensasse assim, se Deus pensasse assim, estaríamos todos perdidos. Se Deus fosse egoísta, egocêntrico, se Ele preocupasse demais com o seu próprio bem-estar, com o seu moral, com a sua própria imagem, se preocupasse com ela tanto assim, Ele não nos teria querido salvar. Muito pelo contrário, Ele já nos teria banido da existência, teria nos banido do seu olhar há muito tempo. Mas Ele, em primeiro lugar, desapega-se de si por inteiro, Ele não entrega a nós pela metade. É muito bonito quando nós lemos lá que Cristo, Ele renuncia, não é? Ele abre mão daquela glória que Ele tinha
e vem até nós, ele se rebaixa até nós, se faz homem como nós. Ele, criador dos anjos, se faz por um momento da história inferior aos anjos. Desapega de tudo aquilo, do gozo que ele tinha na vida eterna para sofrer todas as ignomínias que ele viria sofrer aqui na terra, todo sofrimento. E aquilo que ele pede de nós é: deem a mim aquilo que eu já vos dei e vos dei abundantemente. Retribuam em alguma medida, mesmo que pequena, aquilo que eu já disse. Não em pequena, repito, não em pequena por ser parte, mesmo que pequena por ser insuficiente diante do movimento de Deus. O movimento de Deus é sempre grande, é sempre superabundante, é sempre exorbitante, porque Ele é aquele que é infinito, inconcebível intelectualmente, mas que se esforça, se faz concebível à nossa maneira e nos pede uma pequena retribuição à nossa maneira. Esse tudo que ele pede é pouco. Quando ele pede que ele diz desapegar de pai e mãe, no original até é mais grave. Ele diz: quem não odiar seu pai e sua mãe, quem não odiar seu irmão, enfim, por minha causa, ou seja, se colocar na balança entre sua família, não sei o quê, tudo aquilo que você gosta e eu, Cristo ele tem que pesar muito mais. Ele tem que ser muito mais pesado. Isso que ele nos pede, no final das contas, não é nada diante daquilo que ele mesmo fez. E no final das contas, o que ele nos pede é a ordem natural das coisas. Se ele é o Deus que me criou, se ele é a origem de onde eu vim, ele também é a origem do meu pai, da minha mãe, ele é a origem de todos os relacionamentos que eu tenho, na ternura e na bondade do meu pai e de minha mãe, na autoridade que meu pai exerce sobre mim, na segurança que eu vejo nele, no carinho que eu recebo de minha mãe, na parceria que eu tenho para com os meus irmãos. Todas essas relações são, de algum modo, também reflexo daquilo que Deus é. São reflexos da relação que Deus quer estabelecer comigo no final das contas. E no final das contas mesmo, de tudo, será essa relação que nós teremos com Ele. Que nós temos com nossos pais, com nossos irmãos, com nossas mães. Isso tudo é fagulha vamos dizer assim, do seu jeito de ser, fagulha do seu desenrolar, da sua psicologia na história. Tudo isso é dado a nós através de Cristo, tudo isso será desfrutado por nós no dia derradeiro. Quem não carrega a sua cruz, quem não renuncia, quem não tem os seus sinais de penitência, não é? Ele pede que nós tenhamos uma espécie de sensibilidade penitencial. Sensibilidade penitencial significa saber dizer não a nós mesmos. Em primeiro lugar, quando eu tenho uma vontade contraditória à vontade de Deus, eu preciso dizer não para mim mesmo, em vista disso que é maior. A minha vontade ela vai me direcionar a uma satisfação que é momentânea. A vontade de Deus me leva a uma satisfação que é eterna. Carregar a própria cruz significa fazer essa recomendação que São Paulo aqui dirige aos seus ouvintes da comunidade de Filipos. Ele está dizendo, olha, esforçai-vos, trabalhai para a vossa própria salvação, com temor e tremor, diante da grandeza de Deus, diante da sua infinitude, e comparando tudo isso com a nossa pequenez, tremendo mesmo, tremendo, e aqui esse tremor é um tremor de respeito, não é de medo nem de nada, é um respeito que se traduz também numa admiração, num respeito muito grande por tudo aquilo que Deus é, por tudo aquilo que Ele nos oferece. Tremer de tremor diante da bondade e da maravilha que é reservada a nós, diante da maravilha e da bondade que está por detrás da promessa da vida eterna. É um esforço, é algo maravilhoso, um tesouro grandioso que Cristo conquistou para nós a alto preço. Quando sentirmos-nos desanimados para com essas realidades eternas, quando essa ideia de ter que lutar pelas coisas do alto ficarem fracas na nossa mente, na nossa inteligência, nos recordemos de uma coisa, nos recordemos de que se isso fosse pouca coisa, se isso fosse barato, se isso fosse nada, não é? Se isso fosse ruim, se isso fosse monótono, Cristo não teria nos resgatado pela sua própria vida. Deus não teria se desprendido de sua glória, o Criador do universo ter se feito criatura, e não só tendo sofrido tudo isso, ele ainda aceitar morrer, derramar todo o seu sangue na cruz, sendo humilhado para nos alcançar isso, não pode ser algo pequeno.
A vida eterna não pode ser tratada com qualquer coisa devido ao preço que ela tem. Ela vale a vida de um Deus. Então, não nos esqueçamos nunca disso. E também não esqueçamos que isso tudo também foi por nós, né? Para que Ele tivesse a nossa companhia, para que Ele conquistasse os nossos afetos. Por isso, a gente tem que, dentre os afetos do mundo, por mais que sejam bons, nunca se equipararão, nem chegarão perto do afeto com o qual, né, nós poderemos ter em Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.